Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Física. Sou o professor Krause e vamos de uma vez por todas colocar você na universidade. A aula de hoje nós vamos falar sobre as leis de Ohm. E antes de começarmos a falar definitivamente sobre as leis de Ohm, vou fazer uma consideração interessante para que vocês possam perceber que algumas coisas do nosso dia a dia são comunicadas de uma forma equivocada. Por exemplo, existe uma grande diferença entre resistência e resistor, certo? Provavelmente, quando você tem lá o seu chuveiro queimado, você fala, né? Olha, queimou a resistência do chuveiro, né? Mas, na verdade, o dispositivo que fica lá no seu chuveiro elétrico é o resistor, certo? Resistor. O que é o resistor, então? É o dispositivo físico que oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Então existe uma pequena diferença, né? Uma sutil diferença entre a resistência e o resistor. O resistor é aquele dispositivo que você pega, é aquilo que você troca no equipamento. O que ele faz? Ele oferece resistência à passagem da corrente elétrica, tá bom? Então só uma curiosidade aí para você. Na nossa última aula, nós comentamos com você sobre corrente elétrica. Então, nós falamos sobre a corrente elétrica e, a partir do momento agora que a corrente elétrica começa a se movimentar através de um condutor, ela também pode passar através de um resistor, né? E esse resistor, ele faz com que ocorra uma transformação da energia elétrica, principalmente em energia térmica. A maioria dos resistores eles realizam o efeito Joule, né? Ou seja, transformam energia elétrica em energia térmica. Mas vamos falar, né, basicamente aqui sobre a lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm ela está associada ao fato de quando você submete um resistor a uma diferença de potencial nas suas extremidades, ser percorrido por uma corrente elétrica. Então nós já sabemos, né, que a corrente elétrica ela se movimenta através dos condutores e também através dos resistores. E aí o George Simon Ohm, que é o cara que deu aí origem, né, à lei de Ohm, ele começou a fazer alguns experimentos utilizando um resistor. E ele percebeu que conforme ele alterava a DDP na qual o resistor era submetido, se a corrente elétrica, né, ela mudasse proporcionalmente, ele diria que a razão entre a DDP e a corrente elétrica estava associada a uma grandeza física. E essa grandeza física se deu o nome de resistência elétrica oferecida pelo resistor. Então vou mostrar isso para vocês através de uma tabela bem simples e depois através de um gráfico, para a gente chegar definitivamente na fórmula. Olha só como é que funciona então. Então você tem lá o seu resistor, tá? Então, você tem um resistor que vai estar, né, submetido a uma diferença de potencial. Então você vai ter uma diferença de potencial aqui entre os pontos A e B, né? Então VAB. E esse resistor vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Então uma corrente elétrica I vai percorrer esse resistor, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos mudar o potencial e vamos perceber que para um determinado tipo de resistor, a corrente ela vai mudar proporcionalmente. E a gente faz isso numa tabela. Então, por exemplo, vamos fazer uma tabela do potencial entre os pontos A e B e a corrente que circula. Então, nós vamos ter aqui algumas situações. Então, se nós tivermos um potencial V1, nós vamos ter uma corrente I1. Se nós tivermos um potencial V2, nós vamos ter uma corrente I2. E se nós tivermos um potencial V3, nós vamos ter uma corrente I3, certo? Então esse é o potencial que existe entre os pontos A e B. E essa é a corrente que circula através desses pontos, certo? O que aconteceu? O Ohm, então, ele fez um gráfico desse potencial, dessa diferença de potencial em função da corrente. E aí ele colocou esses valores, V1, V2, V3, então ó, V1, V2 e V3. E também colocou os valores, I1, I2, I3. E aí ligou esses pontos, né? Ligou essas relações, né? Esses valores, V1 com I1, V2 com I2, e o V3 com o I3.
e aí você vai ter um ponto. Se você não tem nenhuma diferença de potencial, não tem corrente circulando. Então nós estamos na origem. Depois aqui você vai ter um outro ponto, aqui você vai ter um outro ponto e aqui você vai ter um outro ponto. E aí você vai perceber que ao ligar esses pontos você tem uma reta. E essa reta ela tem a mesma inclinação para quaisquer pontos. Então vai ter a mesma inclinação. Então esse ângulo aqui nós vamos chamar de alfa. E aí você vai perceber, por exemplo, que a tangente de alfa, que é dada por V1 sobre I1, que é igual a V2 sobre I2, que é igual a V3 sobre I3. Olha só. E esses valores são sempre os mesmos, é sempre constante. Então isso aqui vai corresponder a uma grandeza física. Essa grandeza física é a resistência oferecida pelo resistor. Então esse aqui é o valor de R. Ora, pessoal, o que você está vendo? Então você está vendo que se você dividir V por I, você vai ter o valor de R. Ou seja, essa é a lei de Ohm. Tá? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a razão da diferença de potencial pela corrente que percorre o resistor vai ser sempre constante, desde que esse resistor seja ômico. Então, ou seja, se esse R aqui ele é constante, esse resistor ele é chamado de ômico. Pronto. E uma maneira de você decorar, né? Vamos chegar lá na hora da prova, vamos lembrar, né? Como é que a gente lembra? É muito fácil, né? Repara, se você isolar o V, V é igual a R vezes I. Então, não esqueça para você não chorar na hora da prova. Não deve chorar, você tem que ficar feliz, porque quem vê essa fórmula sempre ri. Tá certo? Então, essa aí é uma das leis de Ohm extremamente importante e eu já vou te dar uma barbada. Ela vai cair na prova do Enem. Fique atento. Essa lei de Ohm vai cair na prova do Enem. Tá garantido isso, gente. Tá garantido. Vai cair na prova do Enem. V igual a R vezes I. Se você pegar alguma prova anterior do Enem, você vai ver que em todas as provas do Enem sempre tem V igual a R vezes I. E se ela não está ligada de uma maneira direta, ela está ligada indiretamente, lá no estudo da potência, que nós vamos ver posteriormente. Tá certo? Então, essa é uma lei de Ohm. Vamos para a segunda lei agora. Tá? Vamos ver como é que funciona aí a segunda lei de Ohm. Tá certo? Eu vou apagar o quadro e já volto. Então, vamos lá, galera. Olha só. Se você viu no primeiro caso que a resistência do resistor ela é sempre constante, ele é chamado de um resistor ômico, o que pode fazer com que a resistência do resistor mude? Então vamos observar. Isso então nos leva a uma segunda lei de Ohm. Nós podemos dizer que a resistência de um resistor ela vai ser alterada se você modificar, por exemplo, a resistividade do material. Então, cada material oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica para cada unidade de comprimento. Então, ou seja, a resistividade ele é dada em Ohm metro. Ou seja, resistividade representada pela letra Rho, né, que é dada em Ohm metro, onde Ohm é a unidade de medida de resistência. Tá? Bom, outra coisa que pode mudar a resistência de um resistor, ela pode ser alterada conforme o comprimento. Certo? E o comprimento vai ser representado pela letra L, que vai ser unidade de medida, o metro. Então, se você coloca um fio mais comprido, ele oferece mais resistência. Outra grandeza que pode alterar a resistência de um resistor é a área. A área da seção transversal do fio. Então, a área da seção transversal. Ou seja, o A, que vai ser dado em metros quadrados. Então fique atento, a resistência de um resistor, caso ele não seja ômico, pode mudar conforme essas grandezas. E existe uma fórmula associada. A fórmula associada é dada R é igual a Rho
L sobre A. Pronto. Ou seja, aumentou a resistividade, aumentou a resistência. Aumentou o comprimento do fio, aumentou a resistência. Aumentou a área da seção transversal, diminuiu a resistência, porque você deixa o fio mais grosso e dá mais liberdade aos elétrons para eles fluírem. Tá certo? Só para lembrar você viu a primeira lei de Ohm, R é igual a V sobre I, e você viu a segunda lei de Ohm, R é igual a ρ L sobre A. Certo? Lembrando, unidades de medida, a resistência sempre dada em Ohm. Em homenagem a George Simon Ohm, conforme eu havia dito para vocês. Tá certo, pessoal? Então não esqueçam, lei de Ohm vai cair na prova do Enem e você tem que ficar atento porque isso aqui é fácil, né? É uma questão bastante tranquila que vai aparecer lá na prova e você vai resolver com a maior tranquilidade do mundo, tá certo? É isso aí, até a próxima e te vejo na próxima aula. Valeu!